tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Hoje nós estaremos falando de um texto maravilhoso, um texto muito conhecido da Palavra de Deus, que está lá em Gênesis 22, onde Deus prova a Abraão. Olha que interessante. Abraão, um homem que não podia ter filho junto com Sara, e todo mundo sabe essa história. Se você não sabe, vou contar agora resumidamente para você. E ele espera esse filho, essa descendência. O Senhor fala para ele sair da tenda, olhar para as estrelas do céu, que vai ser assim a descendência. Porém, Sara era estéril e não podia ter filhos. De repente, ele tem filhos somente com uma serva, porque Sara acha que ela pode ajudar a Deus de alguma forma. E Deus fala que não é esse filho. E Deus faz com que ele tenha um filho com 100 anos de idade. Olha que coisa maravilhosa. Deus abre a madre com 100 anos de idade, que ele tem um filho que se chama Isaac. Esse é o filho da promessa, o filho que ele estava tanto esperando, o filho que Deus deu para ele. Aí Deus chama ele, no versículo 1 você vai ver que Deus fala com Abraão e fala: Abraão, faz o seguinte, pega aquele teu filho, aquele que eu te dei, Isaac, a quem você ama, leva ele lá no cume do monte e oferece ele para mim em holocausto. Olha que coisa louca. Deus fala isso para Abraão, e eu imagino Abraão recebendo isso de Deus e falando: Senhor, o Senhor me demorou tanto para me dar esse filho, o Senhor demorou tanto para cumprir a promessa, e agora o Senhor está pedindo ele. Eu imagino essa noite, eu imagino como Abraão recebeu isso de Deus. Mas Abraão, um homem obediente, começa a fazer aquilo que Deus manda ele fazer. Ele prepara todo o equipamento para o holocausto, ele prepara o jumento, ele prepara a lenha, ele prepara o cutelo, ele vai cumprir aquilo que o Senhor pede para ele. Ele chama aquele moço, Isaac, e muitas pessoas acham que Isaac era uma criança ali, mas Isaac tinha aproximadamente de 15, 17 anos ali. Ele já era um adolescente, ele tinha noção do que estava acontecendo. E Isaac faz uma pergunta para o pai dele. Ele fala: pai, nós já temos tudo pronto, nós temos o fogo, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão responde da maneira mais impressionante possível. Ele fala assim: o Senhor proverá, meu querido, Deus proverá para si o cordeiro. Naquele instante ali, ele entende que o cordeiro era ele. Naquele instante ali, eu imagino que é uma cena muito difícil, tanto para Abraão quanto para Isaac. Mas eu queria perguntar para você que está ouvindo essa história: o que é mais difícil? Obedecer ao Senhor ou se colocar à disposição do Senhor? Olha, às vezes a gente acha que a situação de Abraão foi difícil. Lógico, como pai, ele tinha que colocar o filho no holocausto, ele tinha que colocar ele lá pronto para matar o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas eu te pergunto, o que é mais difícil nas nossas vidas? Nós sermos iguais a Abraão para oferecer aquilo que o Senhor pede para nós, ou nós sermos iguais a Isaac, que deita sobre o holocausto para ser ofertado para o Senhor? Amados, é muito linda essa história, porque Isaac, ele tem também convicção daquilo que o pai está crendo. Isaac, ele se deita no holocausto. Isaac, ele não é forçado a deitar no holocausto. Ele se deita naquele lugar, sabendo que Deus proverá. Ele confia naquilo que o pai dele falou. Se o pai falou que Deus proverá o cordeiro, Deus irá prover o cordeiro. E antes Abraão já tinha falado para aqueles servos dele: espere aqui, porque eu e o menino vamos e nós vamos voltar. A convicção era tão forte, a fé daquele homem era tão forte, que ele sabia que Deus, mesmo se matasse Isaac, ele tinha poder para ressuscitar mortos. Mas nós temos que ter isso no nosso coração. E eu queria perguntar para mim e para você: o que é mais difícil? Eu fiquei pensando nisso. Se é mais difícil nós obedecermos aquilo que Deus faz, ou nos colocarmos à disposição para Deus? Isaac nos mostra que nós também temos que muitas vezes deitar no altar, ser realmente um sacrifício, ser realmente aquilo que Deus pede para nós. E Abraão nos mostra a obediência, um homem de fé, um homem que acredita com convicção que Deus pode fazer o impossível acontecer. E como ele falou, que Deus proverá para si o cordeiro, se você continuar lendo,
todo o capítulo 22, você vai perceber que quando ele levanta o cutelo para fazer a oferta do seu filho, ele realmente iria matar, Deus fala, não toque no garoto. E ali aparece um cordeiro para ser sacrificado no local. Deus, naquele momento, prova o coração de Abraão para ver se o amor dele ainda era grande, se ele amava mais Deus do que aquele filho. E ele prova que o amor dele continua sendo maravilhoso, que a fé dele ainda estava no Senhor. Será que a nossa fé está no Senhor assim? Será que nós teríamos essa condição de fazer isso? Será que nós teríamos fé suficiente para fazer igual ele fez? Será que nós deitaríamos no altar ou será que nós correríamos? Vamos pensar, vamos analisar e vamos ver como é que é o nosso comportamento cristão. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Dois chorarão ao verem chegando